Mas se Deus permitir, na quarta-feira ele estará conosco, falando sobre a carta lá aos Hebreus. Meus irmãos, nessa noite nós vamos falar sobre o tesouro precioso. Se você me perguntar, pastor, o que é o tesouro precioso? Tesouro precioso é o Evangelho de Deus através de Cristo Jesus, nosso Senhor. O Evangelho que nos salvou. O Evangelho que nos levará ao céu. É a boa notícia. E um dia nós recebemos esse tesouro maior. Esse tesouro foi nos entregue a pessoas comuns, pessoas simples como nós. Foi entregue em nossas mãos. Nós somos vasos, somente instrumentos de Deus para levar esse tesouro maior, esse tesouro precioso. Vasos de barros. Aqui na terra, vasos de barro. Mas um dia nos tornaremos vasos de honra, quando chegarmos no céu. E um dia recebemos esse tesouro, o tesouro precioso, que é o Evangelho da salvação. Por isso que certa feita Jesus disse: aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. E é assim que o apóstolo Paulo vai falar. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, para que nós, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler do capítulo 4, versículo 1 até o 6, e vamos trabalhar com esse tema nessa noite, o tesouro precioso. O tesouro precioso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos de 1 a 6. Vamos trabalhar com esse tema nessa noite, para que Deus possa guardar essa palavra no seu coração e que você possa sair daqui nessa noite regozijado, cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu vou ler os ímpares e gostaria que a amada igreja lesse os pares, com esse tema, o tesouro precioso. A palavra de Deus diz assim: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus, como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Curve sua cabeça, vamos orar novamente por iluminação e compreensão da palavra de Deus. Te louvamos, Pai, te agradecemos e te bendizemos pela primeira parte do culto. E agora, Pai, entramos em tua presença. Que o Senhor possa iluminar as nossas mentes e o nosso coração para receber o que vem do céu, para receber o que vem do alto, para receber o que vem do Senhor. Fala, Senhor, ó Deus, para que toda palavra dita e proferida aqui seja, ó Deus, alcançada e guardada no coração daqueles irmãos ou dos visitantes nesta noite. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos no nome santo, poderoso e majestoso de Jesus. Amém? Deixa eu só falar rapidinho aqui, porque foi que Paulo escreveu essa carta. A primeira carta, Paulo tinha escrito para resolver vários problemas que tinha na igreja. A segunda era um problema também, mas o problema que estava acontecendo na igreja de Coríntios era que tinha se incluído dentro da igreja de Coríntios falsos profetas, falsos mestres, ensinando vários ensinos errados e tirando a autoridade apostólica de Paulo.
Por quê? Porque Paulo era o 13º apóstolo, fora de tempo. E Paulo, ele passava por grandes sofrimentos. E a igreja olhava assim para Paulo e dizia: Paulo fundou a igreja de Coríntios. Como é que pode esse homem ser de Deus e esse homem sofrer tanto? E Paulo escreve essa carta justamente para combater os falsos profetas. E o que é que ele vai dizer nessa carta? Quando você pega esse contexto do capítulo 13, ele vai dizer que esse evangelho é maior, esse tesouro precioso que um dia você recebeu, ele é maior do que a antiga aliança. Por quê? Porque quando Moisés subiu no monte, a glória de Deus veio sobre Moisés e ele usou um véu. E quando ele saiu, a glória de Deus foi acabando, foi diminuindo e passou. Aquele véu virou um véu normal. E Paulo olha para aquela igreja e diz assim para ela: olhe, a glória de Deus é maior do que a antiga aliança. Ela é maior do que a glória de Moisés que desapareceu. Porque a glória de Deus, ela se renova de glória em glória. Dia a dia nós estamos sendo renovados. E a glória da nova aliança é maior. Por quê? Aqueles homens que se infiltraram na igreja de Coríntios, ou nas igrejas brasileiras hoje, muitas estão fazendo as mesmas coisas. Estão querendo voltar. Para quê, pastor? Para a antiga lei. A antiga lei. Aí você diz: e a lei? A lei é santa, boa e agradável. A lei é excelente. Só que a lei aponta para a necessidade de quê, pastor? De santidade. A lei mostra o seu pecado e o meu pecado. A lei, os 613 mandamentos, aponta para o altar aonde o cordeiro era sacrificado, que era uma tipologia pelo cordeiro de Deus que veio para salvar você. Por isso a glória da nova aliança é maior. Por isso esse tesouro é um tesouro precioso que nós temos nas nossas mãos. Apontava para o sacrifício perfeito de Cristo por você, por nós. A glória da nova aliança. O sangue perfeito, puro de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Paulo, um inimigo da igreja, que perseguia a igreja, que autorizou a morte de um dos maiores mártires da Bíblia, que foi Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, que viu Deus no seu trono, que viu Jesus Cristo entronizado. Esse homem autorizou a morte de Estevão, mas milagrosamente, como aconteceu com Paulo, ele teve um encontro com Jesus na estrada de Damasco, assim como um dia você teve um encontro com Jesus. Por isso você encontrou o quê, pastor? O tesouro precioso. E hoje acontece do mesmo jeito. Eu não sei se vocês perceberam, mas no versículo 6, igual foi a criação do mundo, Paulo faz uma comparação com a criação do mundo. Quando, pastor? Quando Deus, na criação, a terra era sem forma e vazia. E Deus disse: haja luz. E a partir do momento ele olhou para você e disse: haja luz. E a luz de Cristo brilhou no seu coração. E hoje você está aqui nessa noite. E você recebeu o tesouro precioso. O tesouro precioso está nas suas mãos. Então esse tesouro, que ele é precioso, ele não nos é dado por homens. Homens são falhos, meus irmãos. Os homens, nós somos humanos, falhos. Essa revelação, ela vem do céu. Esse tesouro maior, ele vem do alto. Ele vem de Deus. Ele nos é dado graciosamente. Ele é ofertado a você. Esse tesouro maior, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformou as nossas vidas, que mudou as nossas vidas. E nesse texto aqui nós vamos ver 6 versículos, 6 pontos. A primeira coisa: por que foi que você recebeu esse tesouro? A primeira coisa foi por causa da misericórdia de Deus. Segundo, por que você recebeu? Para que você recebeu? Para você ter encorajamento, para você continuar firme, alicerçado na rocha. Terceiro, para que você recebeu esse tesouro precioso que é o Evangelho. O tesouro precioso é o Evangelho de Cristo.
É o próprio Cristo. Saia com isso nessa noite. É o próprio Cristo. Você vai receber capacidade para ser o que? Íntegro e reto diante do Senhor. Cristo vai nos trazer para o nosso lugar e vai dizer assim: olhe, Cristo é Senhor, você é servo, você está aqui na terra para servir. E ele vai falar da providência maior, do milagre maior que aconteceu nos nossos corações. Primeiro lugar, versículo 1, as misericórdias de Deus. Por que nós recebemos esse tesouro? Por causa das misericórdias de Deus. Por isso, tendo este ministério, segundo as misericórdias de Deus. Paulo recebeu o ministério. Que ministério, pastor? O ministério da pregação do evangelho, que é o tesouro precioso. Ele recebeu para divulgar, e esse evangelho chegou aqui hoje. Você recebeu o tesouro precioso por causa das misericórdias de Deus. Misericórdia aqui é o que eu não mereço, mas mesmo assim Deus me dá. Isso é misericórdia, isso é compaixão, isso é amor, isso é se colocar no meu e no seu lugar. Misericórdia substitutiva. Ele, pela sua misericórdia, mandou seu Filho amado Jesus Cristo para morrer por nós. Paulo recebeu esse ministério, para quê, pastor? Para que chegasse esse tesouro precioso até suas mãos. Ele chegou até as suas mãos, brilhou. E você recebeu esse tesouro precioso, que nem Paulo recebeu na estrada de Damasco. Um dia, Jesus Cristo marcou um encontro com você. E não é por acaso que você está aqui nessa noite. E eu quero que você entenda nessa noite, que após você receber esse tesouro precioso, você faz parte da família de Deus. Você agora é um filho amado que pertence a Deus. Somos povo de propriedade exclusiva de Deus, apesar de ou dos sofrimentos que iremos passar. Mas você, em Cristo Jesus, tem todas as garantias, meu amado irmão. Paulo foi um perseguidor implacável da igreja. Paulo foi implacável. Ele nunca buscou a Cristo, mas Cristo o buscou. Como buscou você, como transformou você, como capacitou você. E Deus está lhe chamando nessa noite para que você seja um comissionado. Vamos completar a missão, igreja do Senhor. É isso que a igreja tem que fazer. Você foi chamado. Para quê, pastor? Para servir, para pregar o evangelho de Deus. Às vezes estão dizendo assim: eu quero ir para a África servir. Eu quero ir para a África servir. Pode começar pela portaria. Quem quiser servir, procure o pastor Marcos. Não precisa nem ir para Serras. É cultuar do mesmo jeito. Ou é um privilégio até maior. Quer servir? Você veio para servir. Ou você pensa que você veio para ser servido por Deus? A igreja tem que acordar. A igreja tem que acordar. A igreja foi chamada para pregar, para falar. Nós somos o vaso leva o tesouro maior, o vaso prega, o vaso despeja o evangelho, fala e prega a tempo e fora de tempo. É isso. Paulo destruía a igreja de Cristo, mas depois da conversão dele, ele se tornou o maior implantador de igrejas, que já surgiu em todos os tempos. E Jesus demonstrou a ele o quê? Misericórdia. Como foi que Jesus demonstrou misericórdia para você? Tirando o quê, pastor? A miséria do seu coração. É isso que a palavra misericórdia quer dizer. Remover, extrair a miséria do nosso coração. Porque nós éramos miseráveis pecadores e Ele nos alcançou. E o tesouro maior hoje está em suas mãos. Você é um vaso para pregar a palavra de Deus. Ou você está pensando que você tem que brilhar mais do que o tesouro? O vaso tem que ser quebrado para que o tesouro chegue nas outras pessoas. Você é vaso, você está aqui para servir e não para ser servido. Ele ofereceu isso a Paulo, ele ofereceu isso a você, tirando a miséria do seu coração. Segundo ponto,
Olha o que é que ele diz aqui para você no final do versículo 1. Ele lhe dá encorajamento. Olha o que é que ele diz. Não, final do versículo 1, Bíblia aberta. Não desanimaremos. Final do versículo 1. Esse evangelho, quando chega a nós não desanimaremos. Nós vamos ter encorajamento, força para prosseguir, para caminhar. Em meio ao sofrimento, pastor, sim. Em meio aos sofrimentos, Deus nos sustenta nos sofrimentos. Ele não nos tira dos vales, mas Ele está conosco no vale, caminhando com você. Por isso não desanimaremos, nós não desfaleceremos, não retrocederemos, não voltaremos atrás. A porta está fechada e a chave foi jogada fora, meu amado irmão, não tem mais volta. Aqueles que estão nas mãos de Deus, de maneira nenhuma os lançarei fora. Por isso não desanimaremos. É isso que Jesus diz para nós nessa noite. Não voltaremos atrás, retroagir ou apostatar, como o pastor Hélio está pregando. Não! Continuaremos, não desanimaremos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ele nos capacita, nos chama e nos mantém. O serviço é por completo. Ele não faz pela metade. O serviço é por completo, Ele não faz pela metade. O evangelho é a maior, o tesouro maior que está nas nossas mãos, mas também é o que sofre mais resistência no mundo. E começa por nós mesmos, as nossas paixões, o mundo e o diabo. 3 coisas que entram diretamente e vêm como paredão de encontro ao evangelho, dessa boa notícia. Paulo enfrentou todo tipo de sofrimento. Eu quero que você olhe para mim agora nessa noite, que você não perca o foco. Você preste bem atenção. Você está passando por sofrimento? Você está passando por dificuldades? Eu vou dizer aqui uma listazinha do sofrimento de Paulo, só para você perceber, para que você olhe assim e diga: Senhor, graças a Deus pela minha vida. Perseguição, rejeição, oposição, abandono, apedrejamento, açoite sem medidas, acusação indevida, fome, nudez e a própria morte. Está passando por sofrimento? Olhe para o sofrimento de Paulo, olhe para o sofrimento de Jesus na cruz e agradeça a Deus nessa noite. Porque às vezes, um tropeção, estamos murmurando. Apesar de todos esses sofrimentos, nada mudou a posição de Paulo. Paulo não ficou desencorajado. Não e não. O chamado divino é para sempre. Por isso, segundo ponto, quando nós recebemos o evangelho, não desanimaremos. Não perca o foco da palavra de Deus. O chamado divino é acompanhado de capacitação. Não voltaremos atrás, não. Deus chama, prepara, capacita e nos mantém no serviço e na obra de Deus. Paulo nunca, jamais pensou em desistir. Nunca, jamais pensou de desistir de pregar o evangelho da salvação. Privilégios que os anjos queriam ter e não tiveram. Você é um privilegiado de ser um vaso que anda com que? Um tesouro maior. Só que esse vaso tem que ser quebrado. Quebrado. Terceiro ponto, versículo 2. Esse evangelho que nós recebemos, esse tesouro maior, ele nos prepara, ele nos capacita. Para quê, pastor? Para que nós possamos ser retos, justos e íntegros diante de Deus, diante do mundo, na pregação do evangelho. E ele vai falar aqui 3 coisas nesse versículo que a igreja tem que se manter focada nisso. 3 pontos. Primeiro, versículo 3, preste bem atenção. Vou dizer os 3 logo, tá? Versículo 3, ó. Ele diz assim: mas, versículo 2, versículo 2. Ponto 3, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha. Primeiro, a igreja não pode trazer vergonha, tá? Segundo, não agindo com astúcia. Quem andou com astúcia foi Satanás, tá? Segundo é esse. E terceiro,
nem adulterando a palavra de Deus. 3 pontos. A igreja não faz vergonha. Quando nós recebemos esse tesouro precioso, nós não fazemos vergonha. 2, não andamos com astúcia. E 3, não adulteramos a palavra de Deus. O cristão verdadeiro, ele é sal e luz. Sal da terra e luz do mundo. Não causamos vergonha. Muitas igrejas aí tiraram foco, meus irmãos. Não pregam mais sobre arrependimento de pecados. Não pregam mais sobre a cruz, sobre o negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Elas causam vergonha. Não pregam mais sobre santidade, sobre novidade de vida, sobre restauração. Não, eles estão buscando outras coisas, transformando igrejas em um covil de ladrões, de salteadores, igrejas que só têm eventos, igrejas que só têm shows, igrejas que filtraram o teatro de manhã, de tarde e de noite dentro delas. Falsos obreiros que buscam motivações falsas. Sabe o que é que eles estão buscando aí nessas igrejas? Eles buscam a promoção pessoal, não a glória de Deus. Sabe o que é que eles estão buscando? Eles estão buscando os seus interesses próprios, não a salvação do irmão. É isso que eles estão procurando. Eles estão procurando, sabe o quê? E onde eles estão? Em trevas e engano. É isso que eles estão, em vez de estar na verdade pregando o evangelho puro e simples, o evangelho que salva, o evangelho que restaura, o evangelho que tira o coração doente e coloca um coração puro. Igrejas, falsas igrejas, eles buscam resultados e não buscam a fidelidade. De quem? Dos fiéis. Eles estão atrás de quê? De clientes, em vez de discípulos, como é a nossa igreja em nome de Jesus. Como é a nossa igreja em nome de Jesus. Pastor, o que é que eles estão buscando aí fora? Falsas igrejas, falso evangelho. Eles querem aplausos dos homens. Aplausos dos homens e não a aprovação de Deus. Eles querem clientes e não discípulos fiéis. Por isso nós não fazemos vergonha. Segunda coisa que ele diz nesse verso, ele diz que nós não agimos com astúcia. O verdadeiro cristianismo não usa truques, astúcias para pregar a palavra. Os falsos mestres fazem isso, astúcias, truques. A mesma tática de Satanás. Satanás era astuto, enganou Eva no paraíso. Se comer, certamente não morrerás. Astuto. Os falsos profetas e mestres, falsas igrejas, estão destilando o que, pastor? O veneno de Satanás. Dentro das igrejas. Manobras, enfeites, táticas para impressionar, psicologias baratas. Apelos emocionais para seduzir os homens ou os clientes deles. É isso que eles estão usando. E depois ele diz que eles estão adulterando a palavra de Deus. Maldito é aquele que tira ou coloca alguma coisa desta palavra. Nós temos que pregar o evangelho. Não é sobre nós. Adulterando. No Antigo Testamento, essa palavra aqui era... Quando o pessoal começava a beber que estava embriagado, eles, 2 dedos de vinho, colocavam água dentro do vinho. Já estava todo mundo bebendo, bebia água em vez de vinho. Hoje, a mesma coisa, os postos de gasolina. Quando adultera o combustível, o que é que vai acontecer? O motor do carro vai bater. E se o motor do carro, que somos nós, bater, nós nos afastamos de Cristo. Por isso nós não podemos adulterar a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser corrompida com misturas, com ideias corruptas, que corrompem o evangelho para atrair. Para atrair, sabe o que é que atrai o evangelho? O ouro de Cristo, que é o próprio Cristo, adulterando a palavra de Deus, pregando o que o povo quer ouvir, e não o que o povo precisa ouvir. É muito fácil desse jeito, e não pregando para o que o cliente gosta de quê? Eu vou dar aqui ao cliente. O que é que o cliente quer? Eu vou dar aqui ao prato aqui.
ao prato, eu vou servir ao prato. É assim. Falsas igrejas, esse evangelho não nos deixa passar vergonha, não nos deixa adulterar a palavra de Deus. Porque nós recebemos o tesouro precioso. Nós não diluímos, nós não misturamos com tradições humanas, como outras igrejas fazem, não. Não. Sabe o que é que esses homens fazem? Eles exigem o que Deus não ordena. Exigem o que Deus não ordena e proíbe o que Deus manda. Querem se transformar em verdadeiros deuses. Ninguém pode acrescentar nada nessa palavra. Ninguém pode tirar nada dessa palavra. Maldito o homem que tira ou que coloca. Por isso o ministério de Paulo era conduzido pela verdade. Final do versículo 2, olha o que é que Paulo diz. Está com a Bíblia aberta ainda, né? Final do versículo 2. Diz assim, ó. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todos. Paulo pregava a verdade de Deus, a manifestação da verdade, a manifestação audível e visível de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Jesus Cristo nosso Senhor. Por isso que em outra carta ele diz, nada mais que a verdade, senão em favor da verdade. Ele pregava a própria verdade de Deus. É isso que acontece. A igreja não precisa fazer truques nem astúcias. Está aqui. Nada mais que a verdade, senão em favor da verdade. Nós precisamos pregar o evangelho puro e simples. Não precisamos de manobras. Não, só de palavra. Se ela não converter o homem através do Espírito Santo, sabe quantas vezes as manobras vão converter? Nenhuma. É palavra. Palavra para o Espírito Santo de Deus agir, convertendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só que nós vamos ter oposição. Capítulo 3 e 4. Nós temos um inimigo. E no versículo 4 ele já diz quem é esse inimigo. É o Deus desse século, Satanás. Nós temos um inimigo, Satanás. Satanás, ele não cega a mente do crente, ele cega a mente do pecador. O ser humano decaído tem mais facilidade, muito mais facilidade de acreditar, sabe em quê? Na mentira, do que de crer na verdade de Deus. É mais fácil acreditar na mentira do mundo do que crer na verdade de Deus. É interessante isso. E o problema não está no evangelho, mas nas mentes e naqueles que ouvem o evangelho. Olha o que é que diz o versículo 3. Ele destaca aqui uma verdade que eu queria deixar, antes de falar desse inimigo. Ele diz assim, ó, versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto. O evangelho, meus irmãos, ele salva ou condena? O evangelho ele é poder de Deus para a salvação de todo mundo ou de todos aqueles que nele crê. Todo aquele que nele crê. Aqueles que não crêem estão debaixo da condenação. Cheiro de vida para a vida, aroma de morte para aqueles que estão se perdendo. É isso que o evangelho faz. Cheiro de vida para a vida. O evangelho tem poder e não precisa da resposta dos ouvintes. Mas só que o inimigo da nossa alma, do versículo 4, o diabo, ele chega e sabe qual é o meu prazer, qual é o meu desejo, e ele chega com um prato cheio. Toma aqui. Está lembrado dos falsos profetas? Usado por Satanás. Aqui é o próprio Satanás com um prato. Ele quer desviar a tua atenção, meu irmão. O diabo não dorme, não tira férias. Ele vem para matar, roubar e destruir. Ele age de manhã, de tarde, de noite. Por quê, pastor? Porque ele quer obstruir o quê? A obra de evangelização. Por isso, vamos completar a missão. Ele quer obstruir. E ele não age nas emoções, mas ele age no desejo corrompido do nosso coração. É assim que ele faz. Quais os nossos desejos?
Ele vai diretamente, ele cega o entendimento. De quem? Dos incrédulos. Olha o que aqui diz o versículo 4. Nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos crentes, dos descrentes, dos que não vão crer, dos que estão morrendo sem Cristo. Meus irmãos, o problema nunca foi o Evangelho. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, com ilustração. O Evangelho é igual ao sol. O sol sempre está aqui. O sol sempre está brilhando. 6 horas da manhã ele está brilhando no Brasil. 6 horas da noite ele está brilhando no Japão. O sol sempre está brilhando. De vez em quando vai aparecer algumas nuvens em redor desse sol. Essas nuvens é Satanás querendo lhe desviar do alvo maior, que é Cristo Jesus nosso Senhor. Mas o sol está lá. O sol de Cristo está lá. A luz do Evangelho está lá. E se ela brilhar no seu coração nessa noite, como já brilhou no nosso, que somos crentes, você nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Nunca mais será o mesmo. Se a luz de Cristo resplandecer em seu coração, você nunca mais será o mesmo. Mas Satanás, ele coloca barreiras, nuvens. Nós temos que ter cuidado, igreja do Senhor. Nuvens. Que nuvens, pastor? Dentro da igreja, a nuvem do orgulho, a nuvem da soberba, a nuvem da rebelião, a nuvem das contendas do coração do contendioso, a nuvem da justiça própria. As coisas têm que ser do jeito que eu quero. O diabo ataca os incrédulos, mas a igreja tem que estar atenta. Ele ataca os descrentes, como está aqui. A mente dos descrentes. Ele não entra na nossa mente. Mas quando você faz alguma coisa com o desejo do seu coração, ele sabe. A cegueira espiritual. O foco dele é enganar. O foco dele, às vezes, sabe o que é? Te dar. Ele faz é dar, não é tirar. Ele ofereceu a Jesus todos os reinos da terra. Às vezes ele quer te dar prosperidade, saúde, dinheiro, roupas bonitas, tudo. Para quê? Para que você tire o foco de Cristo. Às vezes ele está dando, não é tirando. Mas o diabo, ele cega o entendimento dos perdidos, que não são capazes de entender a mensagem do Evangelho. No final do versículo 4 ele diz assim: para que não resplandeça a luz do Evangelho. É isso que ele quer. Ele quer que não completemos a missão. Por isso nós temos, como igreja do Senhor, o papel de pregar, de anunciar. A luz do Evangelho tem que brilhar no coração das outras pessoas. Quem é o instrumento? Quem é o vaso? Quem é o vaso? Você e eu. Nós somos o vaso. Por que tudo isso, pastor? Final do versículo 4. Olha o que ele diz aqui. Finalzinho do versículo 4. Ele diz assim: para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Ele não quer isso. Mas Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é Deus e nele temos todas as garantias. Ele marcou um encontro com você já, meu irmão. Ele marcou um encontro com você. Que você possa crer nisso nessa noite. Quinto ponto. Ele nos mantém no nosso devido lugar. Coloca o crente aqui, ó. Teu lugar é esse, meu lugar é esse. Versículo 5, com aquele diz: nos colocando no nosso devido lugar. Literalmente. Ele diz assim, versículo 5, os irmãos acompanhem comigo. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus como Senhor. E a nós mesmos como servos. Cada um no seu lugar. Senhor, nós servos.
Que ele cresça, que eu diminua, que ele cresça, que eu desapareça. A honra é dele, a glória é dele, o louvor é dele, a exortação é dele. Tudo foi feito para ele. Sem ele, nada do que foi feito poderia existir. O homem no seu devido lugar. Jesus é Senhor e nós somos servos. Não é o que eu fiz, não é o que eu faço, não é o que eu sou. Porque tem pregadores que contam quanto. Esse ano eu converti 30. Esse ano eu tirei 50 demônios. Aí tira a glória de Cristo. E foi ele que fez. Foi ele que converteu. Eu converti 30. Eu fico, meu misericórdia, Senhor. Misericórdia. Converteu ninguém. Quem converte é o Espírito Santo de Deus. É a obra de Cristo. Mas ele coloca a gente no nosso devido lugar. Por isso Paulo pregava Cristo como Senhor, e nós fomos chamados para pregar Cristo crucificado, mas Senhor, ressurreto dos mortos, poderosamente ressuscitou aos terceiro dia. Todos precisam se render ao seu senhorio, se dobrar. Aqui Paulo apresenta Jesus Cristo como soberano Senhor. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Nós somos servos. Cristo crucificado, mas Senhor soberano, que não cai uma gota de chuva que não esteja no seu controle, ou uma folhazinha da árvore, ou um pardal que está voando e cai. E todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus. É isso que vai acontecer, cada um no seu lugar, cada um no seu devido lugar. A igreja está aqui para servir, O obreiro está aqui para servir, só que nós aqui nós não somos escravos das pessoas, mas escravos do Senhor Jesus. Estamos aqui para que o corpo de Cristo seja edificado como pastor, não para ser o brilho é do Senhor. Nós só pregamos a Cristo vivo, somente isso. E Paulo pregou Cristo crucificado, mas ressurreto dos mortos. E é isso que o pastor tem que fazer. Vitrine, para estar aqui na frente? Não, de forma nenhuma. Se for assim, ele quebra logo pelo meio. Dá nas duas pernas do obreiro orgulhoso. Nas duas pernas, que é para não levantar mais, e ele levantar outros, humildes de coração, que vão pregar Cristo e não a eles mesmos. Por isso que às vezes muitas coisas não funcionam, porque estão tirando o foco. O homem, e aqui não aguenta 2 minutos debaixo d'água, sem respirar. Vasozinho do meio de feira, vasozinho que se quebrar, e de vez em quando ele quebra mesmo, para depois ele juntar de novo e fazer de novo. Arredios, às vezes, sem querer se render ao senhorio do Senhor. Nós já vimos aqui 5 coisas, vamos ver a 6ª agora. No último versículo, aqui está o milagre maior. Esse é um milagre maior que você poderia ter recebido na sua vida. Eis aqui o milagre maior. Eis aqui a providência maior de Deus em sua vida. Eis aqui o 6º ponto. E o milagre acontece. Versículo 6. Os irmãos acompanhem. Ele diz assim, poderoso, se tiverem marquem depois em casa isso aqui. Fazer igual a escola bíblica, lá tem que marcar aqui. Ele diz assim, versículo 6. Porque Deus disse, das trevas resplandeça a luz. E Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o maior milagre que já aconteceu no mundo. Em todos os tempos, pastor, em todos os tempos. Paulo faz uma comparação aqui com
A criação, quando o mundo era sem trevas e vazia, quando Deus disse com o poder da sua palavra, haja luz, e Ele um dia disse para você, haja luz em seu coração, e Cristo brilhou no seu coração, e esse é o maior milagre. O maior milagre, e você se arrependeu, e você creu, e você confessou, e esse é o maior milagre, haja luz, a luz de Cristo, a luz da face de Cristo no seu coração, esse é o maior milagre, esse é o tesouro precioso que Deus lhe deu, que está em suas mãos, é isso, você recebeu o tesouro maior, no poder de Deus, haja luz, e a luz do Evangelho brilhou em seu coração. Está aqui o milagre, o maior milagre que você poderia receber na sua vida. Esse é o milagre. E o que foi que aconteceu depois, pastor? E ele lhe tirou, quando ele disse haja luz, ele lhe tirou do lamaçal do pecado e lhe transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele lhe tirou do império das trevas e lhe transportou para o reino do Filho do seu amor. E hoje você tem paz com Deus e tem todas as garantias em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o maior milagre. Esse é o maior milagre. O que é que eu tenho que fazer, pastor? Permaneça. Você que já é crente, fiel até a morte, porque a sua coroa já está preparada. E você que não é crente ainda, você tem uma oportunidade. Que esse amor de Cristo possa raiar, lhe iluminar a sua alma, para lhe arrancar das trevas e lhe trazer para a luz de Cristo em seu coração. Deus é nossa providência, meus irmãos. Do mesmo jeito que aconteceu com Paulo, na estrada de Damasco, quando ele derrubou Paulo, com a sua glória infinita, salvadora, redentora, ele fez conosco um dia. O encontro é individual. Eu não posso salvar minha esposa. Eu não posso salvar meus filhos. Eu não posso salvar a Giliardo que está ali do lado. A salvação é individual. O chamado é individual no seu coração. Mas eu já sou crente. Permaneça. Você é vaso. Vaso para despejar literalmente a palavra de Deus. Despejar esse tesouro precioso para os outros. Você é vaso. Você tem que ser usado, quebrado. Para quê? Para que os outros sejam convertidos e transformados através da luz de Cristo, a glória de Deus revelada. Aonde, pastor? Na face de Cristo. Ele é a imagem do Deus invisível. Para que os corações do crentes, às vezes, quando está um pouco morno, você com a palavra possa aquecer o coração daqueles que estão doentes. Para aquecer o coração daqueles que estão passando por algum tipo de necessidade. O vaso tem que ser quebrado. Você tem que ser quebrado. Essa luz tem que brilhar. O foco de Cristo, a luz da glória de Deus tem que brilhar. Só que o vaso tem que ser quebrado. Se a igreja não entender isso, vai bater no paredão. E por que não está acontecendo? Porque o vaso não foi quebrado ainda. O vaso tem que ser quebrado. E eu termino com algumas aplicações para que nós possamos pensar nessa noite no que foi falado. A primeira é que só tem um meio de uma pessoa se converter. É quando Deus faz resplandecer a luz de Cristo no seu coração. Não tem outro meio. Nós pregamos e pregamos, mas somente Cristo, através da luz de Cristo, o homem pode ser convertido. O Espírito Santo de Deus convertendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Sabe quantas vezes você pode se converter sozinho? Nenhuma. Que a luz de Cristo possa brilhar no seu coração nessa noite. Que a luz de Cristo possa brilhar no seu coração nessa noite. Isso é para a igreja agora. Para a igreja que está aqui.
os membros e os congregados. Essa palavra aqui agora é para você. Você não pode adulterar a palavra de Deus. Maldito é aquele que coloca ou que tira alguma coisa. Nós temos que ser servos. Nós temos que ser honestos com a palavra de Deus. Maldito é aquele que tira e que coloca alguma coisa. Deixa eu dar uma notícia boa para você, que é membro da nossa igreja. Um dia você achou a joia maior. Um dia você achou o tesouro precioso. E esse tesouro precioso jamais será tomado de suas mãos. Jamais será tomado de suas mãos. O tesouro precioso, a joia preciosa, a joia de grande valor, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E certa feita ele diz: jamais serão arrebatados de minhas mãos. Você está escrito nas palmas da mão de Deus. Essa é a boa notícia para você nessa noite. Essa é a boa notícia para você continuar, para que você possa perseverar, para que você não mude de rota. Não. O alvo é Cristo. O alvo é Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Somente Cristo. E essa aqui é para você, que já nos visita há várias vezes, e ainda está com o coração endurecido. É para você mesmo. Um coração duro. Deus nessa noite quer que resplandeça a luz de Cristo no seu coração. Mas para que isso aconteça, você tem que se arrepender e saber que Ele é Senhor da sua vida. Mas Ele quer lhe tirar de onde você está, você que não é crente, e lhe transportar para o reino do Filho do seu amor. É isso que Ele quer fazer com você. E você tem mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade de se render a Jesus. Mais uma oportunidade. Mais uma oportunidade. A igreja não perca o foco aqui, que os diáconos já estão resolvendo. A igreja já está, os diáconos já estão resolvendo. Essa é a oportunidade de crer, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não perca a oportunidade desse transporte do reino, do império para o reino, para que a eternidade possa nos seguir todos os dias das nossas vidas. Vamos orar em nome de Jesus, agradecendo a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas, pelo seu amor, a sua graça, as suas misericórdias, por mais um ano de missões mundiais. Vamos orar, agradecendo a Deus, pedindo a Deus que essa palavra possa ter chegado, impactado o seu coração. Oremos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, nós te louvamos, Pai, nessa noite. Te rendemos graças, ó Deus, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Porque um dia, ó Deus, como foi na criação do mundo, tu disse a nós: haja luz. E a luz de Cristo veio até o nosso coração. E brilhou, e resplandeceu, ó Deus. E nós nos arrependemos da vida que nós vivíamos. E nós te confessamos como o único e suficiente Salvador. E hoje nós temos todas as garantias de Cristo Jesus, nosso Senhor, sabendo que o Senhor começou e o Senhor finalizará a boa obra em nossas vidas até o dia do Senhor. O Senhor tem sido bom, misericordioso, bondoso, compassivo. Ó Deus Todo-Poderoso, guarda a tua igreja, como a galinha guarda os seus pintinhos, protegendo, que nós possamos estar debaixo da potente mão do Senhor, porque o Senhor é nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é o nosso socorro bem presente nas tribulações. E graças te damos, Senhor, por essa noite.
pela tua palavra poderosa, que transforma o pior dos pecadores como eu. Obrigado, Senhor, porque um dia, na plenitude dos tempos, tu, Senhor, na tua soberana graça, tu marcou um encontro pessoal com cada um. E esse encontro foi para a salvação, para nos libertar do império das trevas e nos transportar para o Filho do reino do teu amor. E nós te damos graça, Senhor. Te damos graça. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Guarda, Senhor, a tua igreja. Guarda, Senhor, as nossas famílias. Que o Senhor entre e com o teu poder, como foi na criação, e o que o Senhor diga nos corações deles, haja luz, para que eles sejam trazidos para o Senhor, que o Senhor possa trazê-los em teu nome, Deus Todo-Poderoso. Em teu nome, ó Pai Santo, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Te louvamos nessa noite, te bendizemos, te agradecemos. Ó Deus, cuida, Pai Santo, das nossas vidas. Cuida, Deus, da tua igreja. Nos fortalece. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar ânimo para que nós possamos continuar prosseguindo, olhando para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Ó Deus Santo, Pai amado. E o Senhor possa, ó Deus, nesse momento, naqueles que nos visitam, fazer resplandecer a luz do Evangelho, salvando-os, ó Deus, transformando-os, ó Deus. Ó Deus, que haja, ó Deus, no teu poder, regeneração, renovo. Ó Deus, aqueles, ó Deus, que sentiu o desejo, ó Deus, depois de entregar a vida a Jesus, que possam fazer, ó Deus, te confessando, recebendo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Que o Senhor possa agir através da tua palavra. O Senhor é que converte através do Espírito Santo de Deus, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça soberana, redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede. Em nome de Jesus.